Bem-vindos ao Raiz Militar, parte 8. A influência das forças militares romanas no mundo. O legado que nunca parou de marchar, hoje na Raiz Militar, iremos mostrar a influência e determinação do treino militar romano, os pontos positivos e os pontos negativos. Durante mais de 1000 anos, Roma construiu um império que se estendia por 3 continentes, mas não foi apenas pela diplomacia ou pela arquitetura que esse domínio se consolidou. Foi pela força militar. O exército romano não era apenas uma tropa de combate. Era uma instituição, uma engrenagem estratégica que moldou civilizações, redefiniu a guerra e deixou um legado que ainda pulsa nos quartéis, nas academias e nas doutrinas militares modernas. Hoje, vamos explorar como essa força militar influenciou o mundo, não apenas em batalhas, mas em ideias, estruturas e valores que atravessaram séculos. 1. A Legião, arquétipo da organização militar. A Legião Romana era uma unidade altamente estruturada, composta por cerca de 5.000 a 6.000 soldados. Dividida em coortes e centúrias, cada parte da legião tinha função específica, liderada por oficiais como os centuriões, que eram respeitados tanto por sua experiência quanto por sua autoridade. Essa estrutura hierárquica influenciou diretamente os modelos militares posteriores. Exércitos medievais, renascentistas e modernos adotaram divisões semelhantes: batalhões, companhias, pelotões, todos inspirados na lógica romana de comando e controle estratégico. A ideia de uma força profissional, com treinamento contínuo e disciplina rígida, nasceu com Roma e se tornou padrão global. 2. Disciplina e treinamento. A forja do soldado. A disciplina romana era lendária e difícil para quem não fosse obediente. A desobediência podia ser punida com açoites, rebaixamento ou até execução. Mas essa rigidez criava soldados resilientes, leais e preparados para qualquer cenário. O treinamento incluía marchas longas, simulações de combate, construção de acampamentos e manobras em formação. Cada soldado era também engenheiro, capaz de erguer fortificações em poucas horas. Essa versatilidade tornou o exército romano não apenas uma força de combate, mas uma força de ocupação e construção. Essa cultura de disciplina e preparo físico foi absorvida por forças armadas em todo o mundo. Hoje, academias militares ainda seguem princípios romanos: repetição, resistência, hierarquia e honra. 3. Estratégia e táticas. A guerra como ciência. Roma não venceu pela força bruta, venceu pela inteligência. Formações como a testudo, tartaruga, onde escudos se uniam em todas as direções, protegiam os soldados de flechas e projéteis. A linha tripla permitia a rotação de tropas durante o combate, mantendo o vigor da frente de batalha. A cunha rompia formações inimigas com precisão cirúrgica. Essas táticas são estudadas até hoje em academias militares. A guerra, para Roma, era uma ciência, e seus generais estrategistas meticulosos. Júlio César, por exemplo, usava o terreno, o clima e o moral das tropas como variáveis estratégicas. Suas campanhas na Gália são consideradas obras-primas da guerra de movimento e logística. 4. Logística e engenharia militar. A arte de sustentar a guerra. Um exército não vive apenas de combate, vive de suprimentos, abrigo e mobilidade. Roma dominava essa arte como ninguém. Estradas militares conectavam o império, permitindo deslocamentos rápidos de tropas. Acampamentos eram construídos com padrão: muralhas, torres, fossos e ruas internas. Pontes, aquedutos e armazéns garantiam abastecimento constante. Essa capacidade logística permitiu campanhas longas e sustentadas, mesmo em territórios hostis. Impérios posteriores, como o britânico e o napoleônico, copiaram essa abordagem. Hoje, forças como a OTAN usam princípios logísticos que Roma já dominava há 2 milênios. 5. Medicina militar e cuidado com o soldado.
Roma, com a experiência evolutiva, também inovou na medicina militar. Cada legião contava com médicos e cirurgiões capazes de tratar ferimentos, fraturas e doenças em ambas as situações. Tanto no campo de batalha como fora dele, a medicina, como hoje, na atualidade, tornou-se um dos fatores mais importantes de sobrevivência. Instrumentos como bisturis, pinças e sondas eram usados em operações de campo. Além disso, havia preocupação com o moral e a saúde mental dos soldados. Embora sem os termos modernos, Roma entendia que um exército saudável era um exército eficaz e mais eficiente na resistência e na sua força em combate. Esse cuidado com o combatente influenciou práticas médicas militares em todo o mundo. Hoje, o conceito de medicina de campanha tem raízes profundas na tradição romana. 6. Expansão territorial e romanização. As forças militares romanas não apenas conquistavam, elas romanizavam. Ao ocupar territórios, levavam consigo a língua latina, o direito romano, a arquitetura e os costumes. Cidades surgiam em torno de acampamentos militares. Estradas conectavam regiões distantes ao centro imperial. A presença militar era também presença cultural. Essa ideia de civilizar pela força foi replicada por diversos impérios. A colonização europeia, como a portuguesa, por exemplo, que se espalhou por vários países, usou modelos romanos de ocupação e integração. 7. O legado na cultura militar moderna. Termos como legião, centurião, coorte ainda são usados em contextos militares e cerimoniais. Símbolos romanos como o SPQR aparecem em brasões, monumentos e até informações de honra. A ideia de que o soldado representa o Estado e que a guerra deve ser conduzida com disciplina e honra é uma herança romana. Exércitos modernos, como os dos Estados Unidos, França, Itália, Brasil e também Portugal, incorporam elementos romanos em suas doutrinas, uniformes e cerimônias. 8. O peso do poder. Lições da queda. Mas nem tudo foi glória. O gigantismo militar romano também gerou vulnerabilidades. A dependência de mercenários, o custo elevado de manutenção e a fragmentação interna enfraqueceram o império. A queda de Roma ensina que poder sem equilíbrio pode ruir. Essa lição é estudada por estrategistas até hoje, como evitar que a força se torne fragilidade. Conclusão. O exército romano não foi apenas uma força de combate. Foi uma escola de estratégia, disciplina e inovação. Seu legado atravessou séculos, moldando exércitos, impérios e nações. Hoje, quando vemos uma formação militar marchando com precisão, quando estudamos logística de guerra, quando falamos em honra e dever, estamos, de certa forma, ouvindo os ecos de Roma. No Raiz Militar, a história não é apenas contada, ela é vivida. Se este conteúdo te inspirou, compartilha com os camaradas e comenta aqui embaixo qual legado romano mais te impressiona. Se gostarem também de conteúdo militar, especialmente em jogos táticos de combate, visitem o canal Gaming Spot e o nosso canal irmão, Vish Play. Basta clicar no vídeo que irá aparecer nesta tela na parte final. Bem-aja, contamos convosco. Aqui, a estratégia é levada a sério, a ação é constante e o entretenimento nunca para. Cada vídeo é uma missão, cada partida é uma oportunidade de evoluir juntos. O vosso apoio é muito importante para nós e para o nosso crescimento. Partilhem com os vossos amigos e familiares para nos ajudarem nesta guerra evolutiva. Cada subscrição, cada partilha e cada comentário é como reforçar a linha da frente. E vocês fazem parte desta conquista. Obrigado a toda a Irmandade. É graças a vocês que continuamos a crescer, a aprender e a conquistar terreno na informação de raiz militar. A nossa comunidade é feita de força, lealdade e paixão pelo que fazemos. Lembrem-se sempre, um soldado é um sobrevivente que nunca desiste. E aqui, todos nós somos soldados, unidos pelo jogo, pela história e pela vontade de ir mais longe.
Até ao próximo vídeo de Raiz Militar.